A minha estratégia tem operado em alguns momentos de congestão. O que eu poderia fazer para melhorar ela? Então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês como você pode filtrar uma tendência de mercado ou uma congestão. Algumas estratégias elas acabam tendo um resultado melhor quando acrescentamos alguns filtros, seja ele um filtro para tendência, seja um filtro para evitar alguns fortes picos do mercado. Então, eu trouxe uma breve explicação de onde encontrar e como configurar os filtros dentro dos robôs da RobotCrowd. Então, fique até o final do vídeo que você vai entender um pouco melhor sobre isso. Aqui no MetaTrader vou usar como exemplo o robô filtros da RobotCrowd. Nos inputs, caso eu queira utilizar algum filtro na operação, eu vou vir até os parâmetros H, então todos os H são filtros. Para o H6 é um filtro de Price Action. Então se eu quero, por exemplo, colocar um filtro de Price Action, eu venho até aqui no grupo H e escolho algum desses parâmetros. Então vou utilizar como exemplo aqui, ó, que a barra C1, né, o fechamento Close 1, tem que ser maior do que o fechamento 2. O que quer dizer? A barra atual é 0. A barra anterior, 1. A segunda anterior é a 2. E assim sucessivamente. Então, no caso deste parâmetro aqui, eu quero que o fechamento anterior seja maior do que o fechamento de duas barras atrás. Então, nesse caso seria como analisar uma tendência de alta, mais ou menos essa é a ideia. Então, se eu quero para compras uma tendência de alta e para vendas eu quero uma tendência de baixa, então eu quero que C1 seja menor do que C2. Então, basicamente seria essa a ideia quando você quer utilizar o filtro de Price Action. Você tem que analisar o que quer dizer cada uma dessas coisas aqui. No grupo do Telegram da RobotCrowd tem todas as descrições do que significa cada um desses filtros aqui. Então, caso você tenha alguma dúvida, entra lá no grupo e você pode ter essa descrição aqui, fazendo uma simples pesquisa lá no grupo. Caso eu não queira utilizar aqui uma tendência, analisar uma tendência dessa forma, utilizando o filtro de Price Action, eu posso utilizar, então, aqui não está utilizando nenhum, então não vai utilizar nenhum filtro de Price Action. Então eu venho aqui e marco que eu quero utilizar um filtro de média. Então a média inclinada para cima para compra, no mínimo 2 barras. Então tá aqui, ó, no mínimo 2 barras. No caso, eu estou utilizando que seja uma média de 20 períodos. Então, verdadeiro, uma média inclinada para cima, que as duas últimas barras, a média está inclinada para cima, e o período da média de 20. O tempo gráfico aqui eu posso escolher qual eu quiser. Então tem vários tempo gráfico aqui. Aqui o tipo de média, se é uma média simples, uma média ponderada. Então aqui eu pode estar escolhendo qual quiser também. A média ela vai ser aplicada em qual valor, qual que é o preço de referência da média. Então o preço de referência da média está sendo o fechamento. Eu quero utilizar um afastamento da média. Então suponhamos que eu queira entrar em uma operação somente se
o preço estiver afastado da média 200 pontos no caso do mini índice, ou sei lá, 10 pontos no caso do dólar, ou 50 centavos no caso das ações, e assim cada ativo tem sua peculiaridade do que seria esse afastamento. Aqui o ativo para cálculo da média, de repente você quer entrar numa operação no mini índice, mas você quer analisar a média do índice cheio, então você pode colocar aqui também, escrever que é o índice cheio, entendeu? Então você pode colocar aqui que você quer analisar a média do índice cheio. Então você vai estar operando o mini índice, mas olhando o índice cheio. Caso você não utilize nada aqui neste parâmetro, ele vai analisar a média do mesmo ativo. Você pode utilizar qualquer um filtro, então seja média ou o ADX, só que quando você optar por usar o filtro, você sempre tem que ativar ele, então habilitar o filtro, e aí sim você fazer as configurações aqui. Caso você queira fazer uma configuração e depois analisar se essa configuração é interessante você utilizar na sua estratégia, sim ou não, o que você pode fazer é fazer uma otimização, utilizar esse filtro ou não utilizar esse filtro. Então eu vou dar um exemplo aqui de como fazer isso na prática. Por exemplo, eu quero utilizar o filtro de MACD, sim ou não. Então eu venho na configuração, eu habilito uma otimização e aí venho aqui e marco este parâmetro. Eu quero utilizar o filtro, sim ou não. Então ele vai fazer duas opções. Caso você queira fazer uma análise se quais os parâmetros são melhores e se realmente faz sentido aqueles parâmetros, sim ou não, então você pode marcar outros parâmetros aqui. Suponhamos este daqui, esses valores, e aí você rodaria uma otimização com esses valores e habilitar, utilizar sim ou não. Então, se você fizer uma análise de parâmetros de otimização, você vai ter uma referência de quando utiliza e de todos os outros parâmetros que você analisou aqui. Sempre que você for fazer uma modificação na estratégia que você já está utilizando ou que você pegou para utilizar, é importante você fazer essas análises, se realmente vale a pena utilizar ou não vale a pena. Então você faz a alteração e uma otimização daquilo. Faz sentido ou não faz sentido? Então se tem um resultado significativo e um resultado positivo, essa mudança, é interessante que você utilize essa nova versão na sua estratégia. Agora, caso não dê um resultado significativo e positivo, acaba não sendo vantagem você modificar uma estratégia que já vem apresentando um bom resultado em conta real. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe essa breve explicação. Futuramente eu vou trazer uma explicação mais detalhada de cada filtro, porém neste momento eu trouxe essa visão mais abrangente para que você já possa dar andamento nos seus estudos e nas suas configurações e não fique perdido sem saber onde encontrar os filtros. Muito obrigado por assistir, te vejo no próximo vídeo.